Hoje, meu irmão, eu vou precisar muito da sua ajuda e da ajuda do próprio Espírito de Deus aqui nesse lugar, porque eu vou entrar num campo minado hoje aqui e vou precisar da sua ajuda. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a possibilidade do Espírito Santo se afastar da vida de uma pessoa. Coisa que para alguns é inconcebível, coisa que para outros é lógico que acontece, outros sim, outros não. Então nós vamos dar uma estudada nisso com muita cautela. É um campo minado e nós precisamos ouvir isso com o coração aberto. Digo para você que foi debaixo de muita batalha e oração, que eu preparei esse tema para compartilhar com você. E até orei a Deus, pedindo a Deus que trouxesse durante esse domingo. Nós temos reunião de manhã e depois à noite, pessoas que precisam ouvir sobre o assunto. E eu penso que você estar aqui essa manhã já é resposta de uma oração que eu fiz ontem. Então eu sou grato a Deus por te ver aqui, exatamente você aqui nesse lugar, nessa hora. E não acredito em coincidência, eu acredito em Jesuscidência. Acredito que Jesus trabalha costurando muito bem as coisas, e o Senhor Deus então te plantou aqui nesse lugar. É possível que você esteja aqui ouvindo a palavra, pense, puxa, fulano tinha que ouvir isso. Mas na verdade você é que vai precisar ouvir isso, porque nós precisamos de pessoas que tenham esse entendimento que eu quero desafiar você a ter. Obviamente, irmãos, eu não me considero dono da verdade de maneira alguma, eu não me atrevo a isso. Então, eu procurei no dia de ontem ouvir muita coisa, ler muita coisa de pessoas que pensam diferente de mim, porque a gente tem que manter a mente aberta, o coração aberto, para ver se realmente havia alguma coisa que eu pudesse acrescentar, ou pudesse me ver, pensar diferente. E sinceramente, obviamente que eu, procurando entender e assistindo e ouvindo muita coisa e lendo sobre muita coisa, a gente escuta muita besteira, a gente vê muita abobrinha, porque a internet é uma coisa que é uma benção, né? Tem de tudo. E eu fico pensando, Deus do céu, aí que me deu mais vontade de falar mesmo do assunto. Para mim foi uma confirmação. Porque eu fico pensando, meu Deus, como eu estou até com dificuldade de explicar isso para você. Mas uma vez eu preguei aqui, inclusive está no meu coração fazer disso a nossa próxima série de mensagens. Descobrindo o propósito de Deus para a minha vida. As pessoas precisam saber, descobrir, sabe, irmão? O propósito de Deus para a sua vida, o núcleo de Deus dentro de você. Porque você só vai ser feliz quando você for encontrado fazendo o que Deus te criou para fazer. Porque aí você vai tirar 100% de você. Eu, por exemplo, não me vejo em outro lugar. Eu, quando estou aqui em cima, eu fico realizado. Muito feliz, me sinto completo, satisfeito, pregando. Eu entendo que Deus me fez para isso. Outra coisa que uma vez eu até soltei aqui para vocês, que é um sinal de chamado de Deus, é indignação. Deixa eu te explicar melhor. Quando alguma coisa te deixa indignado, quando alguma coisa te deixa, eu não sei se a palavra é irritado, talvez não seja a melhor palavra, mas quando você fica meio assim, que isso, como é que pode um negócio desse? É um sinal, pode ser um sinal, de que você tenha sido chamado para resolver aquele tipo de situação. Por exemplo, quando eu escuto alguma coisa que, ao meu ver, minha humilde luz, a minha luz pequenininha que eu tenho diante de Deus, ao meu ver, está meio fora da palavra, meu Deus do céu, irmão, eu quase manifesto. Está amarrado em nome de Jesus. Se eu não fosse crente cheio do Espírito Santo, manifestava. Porque, irmãos, me dá o mineiro diria, um trem. Porque eu olho e digo, meu Deus, não é possível que as pessoas estão comendo isso. Não é possível um negócio desse. Então, quando eu sinto isso, isso me dá convicção que eu fui chamado para ensinar. Entendeu o que eu estou te falando? E aí você precisa identificar no seu campo, na sua vida, o que é que te faz, sabe, ter esse tipo de sentimento, porque depois a gente vai entrar nesse tipo de... É uma outra série de mensagens, eu acredito que vai ser bênção para a sua vida, para mim e para a nossa igreja, porque a gente só realmente é completo quando a gente está no centro da vontade de Deus. Mas para agora, vale a gente fazer uma oração, vou pedir que você ore comigo,
Vamos pedir ajuda ao Espírito Santo, porque o campo é minado. O assunto eu trataria com maior facilidade se eu tivesse chegado aqui ontem. Mas depois de 2 anos aqui, eu nunca ouvi tanta coisa aqui nessa terra, não estou falando dessa igreja, estou falando no geral, aqui nessa terra perigosa, como nessa terra. Olha aqui, eu tenho um tempinho de pastor, sou novo, diga amém. Mas já faz um tempinho que eu estou pregando, desde 94. Eu nunca ouvi tanta coisa sobre o assunto perigosa como aqui nessa terra. Nessa terra. Um evangelho um pouco diferente do que eu aprendi. Mas vamos orar, amém? Sentado, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Pedimos a Tua ajuda, o Teu auxílio. O próprio Espírito Santo, que é aquele que nos consola e nos faz lembrar de todas as coisas, pode e certamente vai nos ensinar nessa manhã. Eu peço, Deus, que tudo aquilo que for humano, carne, tudo aquilo que for meu, tudo aquilo que for da Igreja da Graça, o Senhor jogue fora no lixo. Porque nós não viemos aqui para ouvir, meu Pai, sobre igreja, sobre religião, sobre filosofia de vida. Nada disso, meu Pai, vai nos transformar e vai nos abençoar. Nós queremos a palavra pura, o leite puro, não racional, não falsificado. Nós queremos crescer por Ele. Nós queremos tomar força por Ele. Nós queremos, meu Pai, a Tua palavra revelada. Por isso, em uma voz oramos. Você pode repetir comigo dizendo: Senhor Deus, a voz que eu quero ouvir é a Tua. Livra-nos de toda voz humana, de todo ensino que não vem de Ti, porque o Teu povo sofre por falta de entendimento, de conhecimento. Eu quero conhecê-lo. Todo engano está repreendido em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Agora você vai fazer um favor para mim, você vai ter bastante paciência com o seu pastor, amém? Nós vamos começar com alguns textos do Antigo Testamento que me parece que são mais fáceis. Eu vou começar com um fácil, com aquilo que eu acho que é mais pacífico no assunto, porque a questão é, o Espírito Santo, uma vez tendo visitado alguém, uma vez tendo enchido a vida de alguém, pode se retirar da vida dessa pessoa, essa pessoa poderia perdê-lo. Eu penso que no Antigo Testamento, lógico, nós vivemos 2 situações diferentes. Nós vamos ver que no Antigo Testamento era diferente. O batismo no Espírito Santo só acontece, como a gente vê nos dias de hoje, em Atos 2, no dia de Pentecostes, onde as pessoas começam a falar em outras línguas. Então eu vou começar com o mais fácil, o raso. Vamos pegar o Antigo Testamento primeiro e depois a gente vem para o que eu considero complicado. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. No Antigo Testamento, nós podemos aprender um pouco sobre o Espírito de Deus com a história de Saul. Quem foi Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Erram as pessoas quando afirmam que quem escolheu Saul foi o povo. Mentira. O povo pressionou, o povo pediu, e quem deu foi Deus. Quem queria ser o rei era o Senhor. O povo diz: todo mundo tem um rei, as nações têm um rei, e nós gostaríamos de ter um rei. Você vê o problema de querer ser, ou estar, ou fazer, o que todo mundo é, o que todo mundo faz. Mas nós não somos todo mundo, nós somos povo de Deus, amém, pessoal? Então Deus, por insistência, entregou Saul. Não foi o povo dizendo: nós queremos ele. Não, Deus disse: então, vocês querem um? Então eu vou dar esse. E Saul, a princípio, começou bem. Saul foi escolhido, Saul foi ungido, em 1 Samuel 10. Saul foi ungido pelo profeta Samuel, a mando de Deus, foi o Senhor que mandou. O texto diz no verso 1, você vai ver que eu vou pular bastante por causa do tempo, porque a gente não vai ficar muito tempo aqui na questão do Antigo Testamento, que para mim é mais tranquilo. Estava na mão do Senhor. Problema, e recebe com a unção
1 Samuel, ainda no capítulo 10, nos versos 6 e 7, a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti. O Espírito de Deus virá sobre ti, Saul, e profetizará. Você vê que no Novo Testamento, a gente aprendeu semana passada, e a evidência de que uma pessoa foi cheia do Espírito Santo é um dom. Qual dom? Falar em línguas. No Antigo Testamento, isso era semelhante e um pouco diferente. Se aqui eu não estou te confundindo, né? A pessoa cheia do Espírito Santo normalmente profetizava, que não deixa de ser um dom também. A gente viu domingo passado os dons do Espírito. Tudo bem até aqui? Tá bom, ele recebe a promessa: você vai ser cheio do Espírito de Deus e você vai profetizar. E há de ser que, verso 7, quando estes sinais te vierem, faze o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. Pronto, foi a promessa. Ele está recebendo uma promessa de Deus. No verso seguinte vem, a promessa é cumprida. O Espírito de Deus vem sobre a vida dele. Também no capítulo 10, nos versos 9 e 10, a Bíblia diz: sucedeu, pois que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Aquilo que foi profetizado, aquilo que foi ministrado sobre a vida de Saul, aconteceu no mesmo dia. E no verso 10, a Bíblia diz que, chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou. Agora nós estamos no momento em que Saul foi escolhido, depois ungido, depois a promessa do Espírito veio sobre ele, e agora ele recebe o Espírito. E com o Espírito, o gift, o dom, o presente, no caso aqui, de profetizar. Até aqui, para mim, tranquilo, pacífico. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Aqui eu não vejo problema nenhum. Até que Saul desobedece. Vamos colocar na linguagem de hoje. Saul desvia. Ok? Ele desvia. Ele estava bem com Deus, cumprindo tudo bem, fazendo tudo certinho, e agora Saul desvia. Isso acontece no capítulo 15, ele já vinha dando sinais, tá, irmãos? Porque ninguém cai da noite para o dia. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que saber. A pessoa caiu, caiu agora, não caiu agora. Ela pode ter aterrissado aqui, pá, cara no chão aqui, mas ela vem tropicando daqui, entendeu? No mundo espiritual é a mesma coisa. Ela vem aqui, ó, pof aqui, caiu aqui em 2015. Não, irmão, ela vem tropeçando desde 2013. Entendeu o que eu estou falando? Não? Na vida espiritual é assim, ninguém cai da noite para o dia, isso não existe. Saul já vinha dando sinais de desonra a Deus, de desobediência a Deus e de rebeldia, que para Deus é pior, ou é como o pecado de feitiçaria. Eu lembro do macumbeiro, vocês não lembram de macumbeiro, está amarrado em nome de Jesus, né? Mas para Deus o rebelde, o desobediente é como o macumbeiro. E era assim que Deus estava vendo Saul. Porque no capítulo 15, a gente só lê 2 versículos aqui, o 10 e o 11, Saul, ele recebeu uma ordem para destruir todos os amalequitas que eram os inimigos da época. E o rei dos amalequitas era um homem chamado Agag. E a ordem era para não poupar nenhum inimigo. Alguns de vocês devem lembrar do texto, da história. O que Saul faz? O Saul destrói parcialmente. Ele cumpre a ordem do jeito dele. Eu tenho um medo de gente que faz assim. Não, eu fiz, mas eu fiz do meu jeito. Para mim cheira demônio. Demônio. Não, eu fiz, mas é assim, do meu jeito. Isso para mim, meu Deus do céu, perigoso. Porque o que Saul fez de tão grave? Ele fez o que Deus havia mandado fazer, mas ele deu uma melhorada. Ele pôs o jeito dele no negócio. Então a vaca gorda, ele poupou. Imagina, ele olhou para a vaca gorda e disse, falou que ia matar tudo, um vacão desse aqui bonito. Vamos oferecer isso para Deus, você acha que Deus não vai gostar de um negócio desse? Olha a cabeça dele. O rei Agag, que era o chefe dos amalequitas, não, isso aqui eu vou poupar, mano. Isso aqui eu vou poupar, isso aqui é um tesouro, não, vamos levar preso, leva preso. Mas não foi o que Deus mandou fazer.
Então, quando Samuel chega, eu acho tremendo esse texto, ele diz assim, e aí, cumpriu a ordem de Deus? Está tudo no capítulo 15, eu estou resumindo para você. Aí o rei Saul diz, claro, cumpri tudo que Deus mandou, lá no quintal. Aí o Samuel disse assim, mas que balido é esse que eu estou ouvindo no seu quintal? Tem gente que sempre tem um balido no quintal dele, irmão, de desobediência. Sempre está no meio de uma confusão. E aí, você está fazendo o que Deus está mandando você fazer, e você escuta, mas por que tem tanto balido no seu quintal? Tanta vaca mugindo aí. E uma lição que eu tiro do texto, irmãos, é que nós não podemos escolher, sabe, o que destruir do inimigo na nossa vida. Porque é óbvio que quando a gente chega na igreja, e a gente se converte, quem é de Jesus aqui? Tá. Quando a gente chega na igreja, ninguém chega na igreja e vira santo da noite para o dia. Você pode dizer amém ou não? Ninguém falar para mim. Cheguei na igreja, pastor, virei anjo. Não, para com isso. Chega na igreja, existe um processo em que a gente vai aprendendo. A gente não sabe nada. A gente não sabe o que é certo, a gente não sabe o que é errado. Então a gente chega na igreja, a gente vai aprendendo, a palavra vai sendo ensinada e a gente vai dizer, meu Deus, não pode, é? E o Espírito Santo, olha aqui a importância do Espírito Santo, começa a tocar o nosso coração em relação a algumas coisas, em relação a alguns comportamentos, em relação ao nosso comportamento. Meu irmão, é maravilhoso o teu Espírito Santo. Muita coisa ele mesmo nos ensina. Ninguém nunca fala, eu não me sinto mais bem fazendo isso, eu não me sinto legal fazendo aquilo. Mas uma coisa é certa, nós não podemos escolher qual inimigo destruir na nossa vida. A ordem de Deus, assim como foi para Saul, também é a mesma para nós. Não poupe o inimigo. A Bíblia diz no Novo Testamento, não deis lugar ao diabo. Ponto. Mas é um Agag. Você sabe que tem Agag, tem a vaca gorda e tem a magra. A magra é moleza passar a faca nela, irmão. A espada para matar a magra. O que é a vaca magra? A vaca magra é aquela coisa que você já nunca teve vontade de fazer mesmo. Entendeu? Chega na igreja, vou falar de mim que eu fico mais à vontade. Cheguei na igreja. Eu, particularmente, nunca gostei de encher a cara. Tentei. A gente olhando para mim. Eu tentava, com a galera, mas por que eu tentava? Para entrar, para fazer parte da turma. Porque, irmão, você ser um jovem de Deus, você pode, é difícil. Tem que. Não é fácil, não. Você tem que
Juntos? Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Espírito de Deus saiu, e aí veio um espírito mau, tem aí da parte do Senhor. Eu entendo com a permissão de Deus, porque até para o inimigo agir, Deus tem que permitir, mas na verdade ele perdeu a proteção de Deus, né? O Espírito de Deus sai, a casa fica vazia. Quando o Espírito de Deus sai, fica desocupada. Você lembra de Mateus 12, 43? O Espírito não sai, anda por lugares áridos, mas se a casa está vazia, ele volta e ainda traz 7 piores, né? É o que a Bíblia de Jesus falou em Mateus 12, 43. Então a casa não fica vazia, a casa somos
do meu comportamento. O meu comportamento pode alegrar ou entristecer o Espírito Santo. O meu comportamento. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Bom, essa palavra selado é forte. Muitos explicam o seguinte: o Espírito Santo é o selo de Deus, que é verdade, é o selo de Deus. Alguns fazem até referência, por exemplo, antigamente, hoje a gente tem um selo que você coloca na carta, que é a garantia de que a carta vai chegar ao seu devido lugar, né? Só que a interpretação é que eu acho equivocada. Tem gente que escuta isso e entende. Está vendo? O Espírito Santo na vida de uma pessoa é a garantia de que essa pessoa vai chegar no céu. Espera aí, daqui a pouco a gente vai tentar ver se isso é verdade. Mas, de fato, o Espírito Santo é um selo. Nos tempos, inclusive, dos reis, você deve lembrar, pelo menos em filme, já deve ter visto, quando selava uma carta, se derretia uma espécie de cola, de velo, né? E você pega um anel do rei, né? E selava ali. Aquela era a garantia de que aquele envelope não foi violado, né? E que a mensagem era autêntica. Então a pessoa recebia, tinha um selo do rei. Bom, então realmente quem escreveu isso e da onde veio isso foi o rei. Então a pessoa tinha uma garantia, uma confirmação de que aquilo realmente vinha de uma autoridade. Bem, o Espírito Santo de fato é o selo na vida do crente. Um selo de quê? Uma garantia de que esta pessoa realmente é de Deus. E vai para o céu. Até aí não vejo problema. O problema está na questão: este selo pode ser retirado ou não? Aí é que eu entro em batalha com os meus colegas. Por quê? Porque há um outro texto que também se usa bastante, e é forte, esse é um dos textos mais fortes, para dizer que o Espírito Santo não se retira de uma pessoa, e uma pessoa imagina. Eu cheguei de ouvir, irmãos, pessoas dizendo que não, a pessoa pode morrer pecando. Olha o que eu ouvi. Olha o que eu ouvi. Ela pode morrer pecando. Mas se ela um dia já recebeu o Espírito Santo, ela vai para o céu. Irmão, quase que eu fico careca de vez. Quase que eu vou assim, agora cai tudo. Meu Deus do céu. E eu não estou zombando não, irmão. Eu sei que isso aqui é forte. Porque aí eu comecei a puxar, pesquisar. E falei, meu Deus do céu, essa mensagem, ela é fortíssima e pacífica. Não, mas você já foi visitado com o Espírito de Deus alguma vez, só te fez, orou em língua, pelo menos uma vez, orei. Ou então, irmão, acontece o que aconteceu, você está meio hoje desviado, você está meio assim para baixo, você está meio assim encapetado, mas glória a Deus, você vai para o céu, imagina que você não vai, onde que o Espírito Santo vai se retirar de você? Desculpa, eu penso diferente, completamente diferente. A mensagem de alguns principalmente com base nesse versículo aqui, esse aqui é um dos mais fortes, para sustentar que se o Espírito Santo um dia veio sobre a sua vida o penhor, a garantia de que você está salvo. Então, você imagina nunca que você vai perder, porque ele é a garantia que você vai para o céu. Verdade, ele é a garantia. E aí vamos ler o versículo de novo, vamos ler ele, na verdade, pela primeira vez, eu não li esse ainda. Ora, está em 2 Coríntios 5:5. Quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Na versão americana até usa a palavra garantia. É a mesma coisa. Existem vários tipos de garantia, né, irmãos? Posso falar com propriedade porque estudei isso no Brasil. Hipoteca, fiança. São vários os tipos de garantia. A Bíblia está usando aqui um nome, penhor. Você sabe que isso é muito comum no Brasil? Eu posso falar mais de lá, irmão, porque aqui eu não sei direito como é que funciona, não. Me sinto mais à vontade falando de como funciona lá. Muitas pessoas, eu mesmo conheço, né, na igreja onde eu estava, pessoas que, para levantar um dinheiro, um empréstimo, falar assim a grosso modo, a pessoa vai até a Caixa Econômica Federal, faz bastante isso, e ela penhora uma joia. Já ouviu falar disso? Penhora uma joia. Ela leva uma joia, ela deixa na Caixa Econômica e diz, eu estou precisando de levantar uma quantia X. Eu preciso deste valor. Aí diz assim, o que você vai deixar de garantia? Bom, eu vou penhorar
a minha joia. Então a joia fica lá e ela leva o dinheiro. A joia é a garantia de que ela vai pagar o empréstimo. E aí é o que está escrito aqui: o Espírito Santo é o penhor do salvo. Aí a pessoa vai dizer assim: peraí, eu posso, não, imagina que se eu tenho o Espírito de Deus, eu não perco a minha salvação. E essa frase é correta. Porque se a garantia está em você, você está salvo. Mas a pergunta não é se você pode perder a salvação tendo o Espírito Santo. A pergunta é: você perde a garantia? Ô irmão, não paga para ver. Não paga para ver. Não paga para tu ver. Eu quero a minha joia. Me dá de volta a minha joia. A senhora pagou o empréstimo que foi feito? Não, eu tive dificuldade, mas a joia é minha. Não é mais. Não, mas eu só dei de garantia. Não dei, é minha agora é do banco. E é assim com casa, separando a expressão bem de família, para quem conhece no Brasil, quando a pessoa tem um único irmão, aquela coisa toda. Mas, em regra, eu estou dando a minha casa como uma pessoa que faz uma hipoteca, ou a pessoa... Bom, enfim, vocês estão entendendo. Ela está dando alguma coisa em garantia. É um fiador. Fiador é um perigo, irmão. É, um financiamento. O fiador é um perigo. É uma fria do tamanho do mundo ser fiador. O fiador está dizendo: se ele não pagar, eu pago. Interessante, irmão, que é capaz do cidadão que deve a vida principal não perder nada e o fiador perder o que tem, porque o fiador não tem direito a bem de família no Brasil. Olha que coisa séria. Quer dizer, se ele tiver um único imóvel, ele pode perder. Isso é seríssimo. Então, olhando aqui para mim, deixa eu tirar sua atenção, não. Olhando aqui, isso aqui é muito importante. Isso aqui eu estou falando para você, amando de Deus. A ideia de que eu não posso perder a salvação porque eu tenho a garantia do Espírito Santo na minha vida é verdadeira, quando a garantia se mantém. Ponto. De fato, o Espírito Santo é o penhor da minha salvação, lógico, concordo com a frase. Você é cheio do Espírito Santo? Claro que você vai para o céu. Como que o diabo vai tirar você da mão de Deus? Você está cheio do Espírito Santo. O problema está, não uma vez cheio, sempre cheio. Você viu isso? Não, um dia eu fui cheio, agora não tem mais como. Não existe isso, irmão. Cuidado com esse ensinamento, se é que eu posso dizer assim. Por quê? Porque uma vida com o Espírito Santo precisa ser cultivada diariamente. Você precisa andar com ele. Veja bem, o mesmo texto que a gente leu agora há pouco diz: não entristeçais o Espírito Santo. O que a Bíblia está dizendo? Que eu posso entristecê-lo. Aí alguém usa um texto na Bíblia que diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Tem tradução que diz sem arrependimento. Que verdade. Aí usa esse texto e diz assim: está vendo? Quando Deus dá um dom, Deus não tira. Verdade. Então Deus não pode tirar o Espírito Santo. Que erro grotesco. O Espírito Santo é dom? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, irmão. Quando o Espírito Santo enche a vida de alguém, vem dons com o Espírito Santo. Falar em língua é dom, profetizar é dom. Isso, por isso que você vê gente que um dia foi cheio, está no erro falando em língua. Você já viu? Eu já vi. E você diz: o que é isso? O que é isso? Isso é dom. Mas então ele tem o Espírito Santo? Não, ele teve um dia. Eu estou te confundindo? Estou te confundindo ou não? Quem está me acompanhando aqui, diga amém. Importantíssimo você entender, senão você fica escandalizado dentro da igreja. Aí você vê gente, eu já vi pastores sendo usados, tem libertação, sai o demônio, conversa fiada. E aí a gente olha, fulano estava no pecado, tendo um caso 1 ano, 2 anos. Aí você, como é que pode um negócio desse? Como é que pode, orando em língua, profetizando, sendo usado na palavra, na ministração? Isso tudo é dom. Dom você recebe quando é cheio do Espírito. O dom é irrevogável. Mas o Espírito é Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo.
Irmãos, e a Bíblia diz que quem comete pecado é do diabo. Não, mas eu estou no pecado, mas eu vou morar com Deus. Desculpa, não entra na minha cabeça. Eu sei que não é assim muito agradável de ouvir esse tipo de coisa. Eu estou ensinando você. Eu sei que a outra mensagem, ela traz uma falsa segurança. Perigosa. Não, eu vou na igreja domingo, eu sou visitado pelo Senhor, e uma vez, inclusive, eu até falei uma vez na minha vida em línguas, e agora, sabe, eu só estou esperando Jesus voltar. A gente vai aproveitando a vida, e não existe mais possibilidade de eu ir para o inferno. Sabe, eu sou portador de boas novas, mas eu preciso dizer a você que esse entendimento seu está equivocadíssimo. Jesus, a palavra de Deus diz, nós vamos até ver isso aqui agora, próximo versículo. O Espírito Santo de Deus é o penhor, nós vimos isso. O Espírito Santo de Deus ainda no Novo Testamento, texto de Hebreus, isso aqui também é muito usado. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Por quê? Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós? Se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. A Bíblia está dizendo o seguinte, tem até um outro texto que é mais claro. Se Deus não poupou os anjos, que erraram, por que você está achando que... Não, comigo eu sou gente boa, Deus sabe, me entende, meu caso é diferente. Para com isso, irmão. Pega firme com Deus, meu irmão. Ora a Deus, vou mandar na palavra. Entendeu o que eu estou falando? O Espírito Santo, guarda ele, guarda o penhor, guarda o depósito que te foi confiado, diz a Escritura. Abraça isso. O que mais que diz o texto? Esse é clássico. Hebreus 6, 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes deste século, e recaíram. No Antigo Testamento está mais fácil, a gente viu Saul e a Bíblia ali é mais clara. Aqui no Novo Testamento a gente está vendo, é impossível que quem participou de tudo e caiu, seja outra vez renovado para arrependimento. Espera aí, pastor, você está dizendo que não tem mais jeito para quem cai? Não, não é isso, vamos explicar. O desviado pode ser restaurado? Claro que pode. Mas onde é que está a frase forte aqui? A frase forte está aqui no final do 4. E se fizeram participantes do Espírito Santo. Qual que é o único pecado que não tem perdão na Bíblia, você sabe? Perfeito. Blasfêmia contra quem? O Espírito Santo. Mexer com o Espírito Santo, irmão, é sério. Jesus chegou a dizer, qualquer coisa que vocês falarem contra o Filho, será perdoada. Mas se vocês falarem contra o Espírito Santo, não vai ser perdoado, nem aqui nem no céu. Jesus falou isso. Então, quando eu vejo se falar do Espírito Santo como uma pessoa que vai andar, eu não estou dizendo que, porque é aí que a gente entra em confronto, na mensagem com outro tipo de mensagem, né? Porque aí parece, então, peraí, então eu tenho que fazer para ser salvo? Não tem nada a ver com o que eu estou falando. Porque não é pela graça de Deus na minha vida, claro que é pela graça de Deus, não é favor merecido. Agora, crer não é fazer. Não sei se eu estou confundindo você. A pessoa diz, não, mas então não precisa fazer mais nada. Você precisa crer em Jesus. Não é assim que a Bíblia diz? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Tá? Você não tem que crer? Quem que tem que crer? Ou Deus vai crer para você. Ou então Jesus morreu, pronto, está feito. Ou você não tem que crer no que Ele fez por você? Então é aí que entra o choque. Porque tem gente que diz, não, crer é uma obra, eu não preciso de... Não, eu tenho que crer, eu tenho que andar. A Bíblia diz que aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Isso é que diz a Bíblia, irmão. E andar é novidade de vida. Então eu sou salvo pela obra? Não, eu sou salvo para as obras. Vamos melhorar. Uma pessoa pode ser salva pelas obras? Jamais.
Não é o que você faz que leva você para o céu. Mas é impossível que uma pessoa seja salva e não tenha obras para mostrar. Então nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Você entende a expressão ou não? Então, é lógico que eu não sou salvo porque eu faço. Mas porque eu sou salvo, eu faço, irmão. Não existe, a Bíblia diz, a fé sem obras é morta. A pessoa mostra que crê em Deus com a vida, com o comportamento, com a conversa. Não existe um cristão e você olha para ele, eu não sabia não, mas conheço você tem 30 anos, meu pai, não sabia nem que você era crente. Não é não, irmão. Não é não, irmão. É crente agente, né? Espião, não. Uma pessoa que é de Jesus deve andar como Jesus andou. Os discípulos eram chamados de cristãos porque eram parecidos com Cristo. O texto aqui está dizendo que aquele que, se a pessoa ela caiu, tem como ela ser renovada? Claro que tem, a não ser que ela tenha pecado contra o Espírito Santo. A não ser que ela tenha participado de tudo que o Espírito de Deus pode oferecer para ela. E se a pessoa se fez participante de tudo, já não há mais novidade de Deus para ela. Entendeu o que eu estou falando agora? O que traria essa pessoa de volta para a presença de Deus? Se ela já provou tudo. Aí é impossível que ela seja renovada. Olha que coisa séria que isso aqui, pessoal. Aí o que os meus colegas de ministério que não concordam comigo falam? Essa era uma carta escrita, sim, para os judeus. Verdade. Então, está se fazendo referência aos judeus que estavam no meio com Cristo e viram as obras de Jesus e não se converteram. Mas aí nós discordamos exatamente na frase, se fizeram participantes do Espírito Santo. Porque não fizeram participantes do Espírito Santo. Aqueles religiosos, meu irmão, rejeitaram o Espírito Santo. Não creram no Espírito de Deus. Sim, viram os milagres e perceberam muitas coisas no meio de Jesus, mas não se fizeram participantes do Espírito Santo, não. Esse texto diz respeito a alguém que foi cheio do Espírito Santo e desprezou isso. Entendeu o que eu estou falando? Tudo bem até aqui, pessoal? Por isso que a Bíblia diz que 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. O que é andar? Se comportar, é prática de vida. Deve caminhar como ele caminhou. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 8, e aí você tem que ter cuidado com a tradução sua, hein? Saiu agora a NVI, eu gosto muito, para efeito de estudo, mas um perigo. A NVI é a Nova Tradução Internacional, ou NIV em inglês, ela não está completa. Vem só a primeira parte do texto. A primeira parte é que está em branco. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem texto na Bíblia, dependendo da sua versão, que o primeiro versículo acaba aqui. Aí, se acaba aqui, ora, se você está em Cristo Jesus, não tem condenação para você. Correto? Então, se você já está em Jesus, você está salvo. Esse é o entendimento. Mas o texto não termina aqui. Essa aqui é Almeida Revista e Corrigida. E essa aqui é New King James, que também, graças a Deus, está completa. Agora, olha só. Que não anda. O que é andar? Comportamento. Segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, olha o versículo completo. Vamos ler o versículo completo? Nenhuma condenação há, vamos comigo? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aleluia, completa, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há condenação para aqueles que estão em Cristo, amém, e que não se comportam na carne. E se eu estou em Cristo e for carnal, tem condenação para mim, sim, senhor. Tem, claro que tem. Entendeu o que está escrito aqui? Sim. Claro que tem, irmão. Não, mas eu estou na igreja. Como diz aquela pregadora Joyce Meyer, né? Você pode morar na garagem, isso não faz de você um carro, né? Não é verdade? Não adianta. Eu posso estar dentro da igreja.
mas eu preciso andar, viver, praticar, experimentar o Evangelho. Minha vida tem que respirar a palavra. Eu não estou dizendo que você tem que sair daqui para ser um beato. Eu não vou viver mais, não. E outra, vida é vida com Deus, né? Tem que encontrar o projeto, o propósito da sua vida. Eu só estou dizendo com você, cuidado, meu irmão. É uma mensagem de advertência, cuidado. Nós estamos buscando o Espírito Santo, respeite o Espírito Santo. Tenha temor em relação ao Espírito Santo, não brinque com isso, não. Nós estamos buscando esses dias o Espírito Santo. O Espírito Santo é a última chance para a humanidade, irmão. Todo o Antigo Testamento você vê o Pai agindo, você vê Jesus, Deus mandou Jesus, o Filho, nos 4 evangelhos, e mataram o Filho, e agora só tem terceira, meu irmão, não tem quarta pessoa não. Nós temos o Espírito Santo agora à nossa disposição, e se você brinca com o negócio, não, gente, o Espírito Santo não, entristeça ele não, meu irmão. Não entristeça o Espírito Santo não minta para ele, como Ananias e Safira, mentiram para o Espírito Santo, em Atos 5, nós não podemos, nós precisamos, irmãos, andar como Jesus andou, respeitando a palavra de Deus, a presença de Deus, buscando nos fazendo crentes e fervorosos, porque precisamos andar segundo o Espírito. Você pega Gálatas 5, fala dos frutos da carne, fala dos frutos do Espírito. Ô irmão, eu não estou preparado aí não, mas vamos lá, 1 Coríntios 6, 10. Ô irmão, já comecei, né? Tem algum visitante hoje aqui, irmão? Está meio pesado o clima aqui, né? Tem algum visitante aqui? Não, deixa eu só... Sejam bem-vindos, né, família? Irmãos, deixa eu apresentar para vocês aqui, um momento de descontração, para dar uma aliviada, né? Essa família abençoada aqui, lá de Ribeirão Preto, lá do Brasil. Vamos recebê-los aplaudindo Jesus aqui na frente. Fica de pé um pouquinho só para eles verem vocês aqui, ó. Ei, povo abençoado. Pode sentar, tá? Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe você. Normalmente culto assim é mais tranquilo, viu, irmão? Aqui hoje, tratando de um assunto aqui especial. 1 Coríntios 6, 10. Ei, Jesus. Olha aqui isso aqui. Isso é Bíblia, irmão. E é Novo Testamento, não vem tirar isso da Bíblia, não. 6, 10. Veja isso. Veja só. Não, eu já fui cheio uma vez, então não preciso mais se preocupar com... Vamos ver? Não erreis. Está assim? 1 Coríntios 6, 10? Coloca aí para a gente. 1 Coríntios 6, 10. Perfeito. É o 10? Ué, mas esse já começa no nem ladrões. Vai no 9, então. Pronto. É que a tradução está diferente. Mas vamos lá, eu vou ler nessa. Não tem problema, irmão. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Para quem que isso aqui foi escrito? 1 Coríntios. Para a igreja de Corinto. Porque não foi escrito para endemoniado, não. Os endemoniados na rua. Os perversos. Não, isso aqui é para a gente estar dentro da igreja. A gente tem que entender isso. A igreja de Corinto. Igreja. A turma dentro da igreja. Aí o apóstolo Paulo, cheio do Espírito, diz, olha, vocês não sabem que quem é perverso não vai para o céu? Dentro da igreja. Tem perverso dentro da igreja? Aqui não. Mas tem lugar que tem, irmão. Não se deixem enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, 10 agora, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, falando mal dos outros, irmão, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. O reino de Deus. Isso aqui está escrito para a igreja, irmão. Gálatas 5,19. Vou pôr um pouquinho a Patrícia para trabalhar ali, né? Porque esse aqui não está no programa não, mas Gálatas 5,19 fala sobre as obras da carne. E a gente já vai orar, porque nós vamos ceiar e nós vamos buscar o Espírito Santo com temor no coração. Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas, a outra tradução diz, as quais são imoralidade sexual,
impureza, libertinagem. 20, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. 21, inveja. Lista boa, né, irmão? Grande. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já antes vos adverti, aqueles que praticam essas coisas não vão para o céu. Se for, Deus é mentiroso. Não, mas eu ia na igreja, eu recebi Jesus, levantei minha mão, um dia até orei em línguas. Praticar é comportamento. A Bíblia está dizendo, não vai para o céu. Entendeu, pessoal? Para mim é muito claro. Por isso que quando eu escuto diferente, eu fico, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Porque é muito gostoso para uma pessoa que está debaixo de uma luta, de uma guerra, ouvir uma vez, não, mas você é de Deus, em paz, aceita do jeito que é mesmo, entendeu? Aproveita a vida, depois dá tudo certo. Mas, irmão, eu sou seu pastor, estou dizendo para você, não faz isso não. Vamos guerrear, é uma luta, é uma guerra, é uma batalha, é um leão todo dia. Se mantenha na palavra. A Bíblia diz, aquele que cuida está de pé, olhe para não cair. Então, a possibilidade para cair, basta estar de pé, meu irmão. Não fica nessa não, senão o pastor não desviava. Não fica nessa não, porque tempo de igreja não quer dizer nada. Firme, meu irmão. Firme com Deus. Respeitando o Espírito Santo, fazendo valer a palavra, andando na presença do Senhor, e a recompensa virá sobre a sua vida. Amém? Diga glória a Deus. Podemos aplaudir Jesus por essa palavra? Oh, glória a Deus, né?